Fala pessoal, tudo bem? Carlos da Azure Brasil por aqui. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre métricas de armazenamento do SharePoint. Quem nunca se deparou com o armazenamento do SharePoint crescendo, você não sabe muito bem como justificar, porque você não adicionou nada novo, nenhuma grande alteração, mas ainda assim é preciso identificar para reduzir isso, esse arquivo ou a quantidade de versões. Então hoje a gente vai falar sobre métricas de armazenamento, quantidade de versões, como excluir, até onde excluir, quais as limitações que a Microsoft impõe e o que dá para fazer dentro disso, tá bom? Bem como algumas documentações e alguns caminhos. Então vem com a gente que hoje tem bastante coisa para falar. Prometer todo mundo promete, mas a gente faz diferente, a gente entrega. A parte de monitoramento, saber quanto que o sistema está começando a alucinar. Dar continuidade a falar sobre o serviço. A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser vir aqui no navegador, acessar o admin.microsoft.com, o admin center de vocês, tá bom? Ou se vocês quiserem ir direto pelo admin do SharePoint, eu costumo sempre fazer esse caminho aqui. Uma vez que a gente acessou no menu lateral esquerdo, SharePoint, vou selecionar, vou abrir o SharePoint. Enquanto ele abre, é interessante aqui no admin principal que a gente já pode estar vendo, na seção de relatórios, o uso, tá? Que é um ótimo lugar para você acompanhar todo o consumo, todo o uso dos seus usuários dentro do seu ambiente e avaliar como que tá? Então eu vou vir aqui em relatório de uso, SharePoint, e eu vou ter por arquivos, por páginas, por usuários, o meu uso de site, tá? Meu uso, as ações. Aqui eu posso vir, você vê que ele já fica pingando em storage. Eu vou ter uma visão do meu armazenamento geral do meu site. Então aqui, como é um ambiente de teste, vocês veem que eu consumo bem pouco. Então, enfim, não chega nem a 1 GB direito. E aqui vocês conseguem ver a escalada disso. Uma coisa que eu gosto bastante aqui é que ele te dá alguns atalhos, tanto de documentação, quando você clicar aqui em gerenciar meu armazenamento, ele já vai te levar para algumas seções dentro do seu ambiente que você vai poder fazer ou estar configurando alguma coisa, tá? Mas ao invés da gente fazer por aqui, eu vou mostrar para vocês o caminho correto de fazer, o melhor caminho a se fazer, tá? Só um adendo aqui, você consegue ver também, ó, por usuário, o armazenamento, os acessos, tudo bonitinho, tá? Que é um lugar bem interessante, bem bacana de se acompanhar o uso do seu SharePoint. Você pode filtrar aqui por período. Agora, seguindo lá para o admin do SharePoint, a gente vai ver aqui, vai ter essa visão, ele vai trazer alguns cards que a gente já é acostumado para acompanhar tudo dentro do seu ambiente da forma que for melhor. E aqui eu vou ver os sites que eu possuo aqui, né? Os sites que eu tenho. Bacana, eu tenho aqui alguns sites. Eu vou escolher um site aqui, escolher o All Company padrão. E aqui no All Company eu vou exibir o meu site, tá? Como a gente está falando de armazenamento, de métricas, é sempre bacana você saber o caminho dentro do seu site para ver as suas métricas de armazenamento, qual arquivo exatamente está consumindo mais o meu espaço, qual pasta, como que eu sei por onde seguir para fazer uma tratativa, uma exclusão, uma redução de versionamento. Então você vai seguir aqui, entrei, ou eu posso vir na configuração aqui e clicar em conteúdo do site, ou clicar aqui na esquerda se tiver disponível a seção de conteúdo do site, sigo em configurações do site, e aqui tem inúmeras funcionalidades, inúmeras coisas que vocês podem ver, só que escondidinho aqui dentro de administração de conjunto de sites, vocês vão ver métricas de armazenamento, tá bom? Seguindo aqui, métricas de armazenamento, você vai ver já de cara qual a principal pasta que consome armazenamento dentro do seu site, tá? Isso aqui é muito bacana, isso aqui é muito legal. Você vê as datas de modificação, você vê a porcentagem que ele utiliza do seu site, o tamanho, tá? A porcentagem que ele consome aqui da biblioteca, dessa biblioteca em específico. E aí você pode acompanhar. Isso daqui são ativos do site, são configurações do site. Eu tenho um site bem pequeno aqui, então não vale a pena a gente ver, né? Mas só que para vocês entenderem dentro da estrutura,
Aí ele vai me mostrando dentro de pasta por pasta, cada arquivo que possui e quais são os arquivos que mais consomem armazenamento dentro da minha biblioteca, tá? E aí você vai poder vir aqui e ver o histórico de versões desses arquivos. Aqui os meus arquivos, normalmente, eles vão ter só a versão original, tá? Eu mexo pouco, não fico mexendo constantemente, mas essas versões, elas são criadas de acordo com o que você vai acessando, fazendo modificações, ele gera uma versão, em cima da versão, ele vai criando versões para que se aconteça alguma coisa, se você precisa retornar ao estado anterior, também isso é um dos caminhos que você pode utilizar para estar restaurando um arquivo, tá? Ou para ver a visão da versão que ele estava anteriormente. Então, isso aqui é muito interessante. Você vê que esse daqui está com uma opção de nunca expirar. Então, esse arquivo eu não posso, essa versão eu não posso excluir. Além de ser a minha única versão, a gente vai ver um pouco mais à frente a quantidade de versões que o SharePoint ele obriga você a ter. Então, você precisa ter pelo menos 100 versões de cada arquivo dentro do seu ambiente. Então, eu não conseguiria excluir essa versão aqui por um bom tempo, tá? Não conseguiria excluir essa versão aqui por um bom tempo. Ou as versões que virão depois dele. Então aqui já é um caminho que você, assim, sua mente abre, dá aquele boom, você começa a ver todas as possibilidades, você consegue ver históricos de versões de algumas pastas, enfim, e arquivos específicos, tá? Ele vai te deixar ver nesse sentido de arquivos, não de pastas. Então você vai poder ver as versões dos seus arquivos quando você acessar as pastas, por isso que aqui ele aparece dessa forma e não de outra forma. Então, beleza. Já sei onde ver as minhas métricas, já sei onde ver o uso do armazenamento do meu site. Carlos, eu tenho, né, o cenário de vocês pode ser diferente. Carlos, eu tenho um número aqui enorme de versões de um arquivo. Um cenário básico e que a gente vê bastante. Vou dar um exemplo de um PowerPoint. PowerPoint, ele costuma consumir um armazenamento ali de 200 megas, não é algo tão leve, mas também não chega a dar 1 GB, mas uns 200 megas dependendo do PowerPoint, e a galera vai acessando, vai alterando, isso vai gerando versões, chega um ponto que um PowerPoint, ele tá pesando alguns gigas, um simples PowerPoint. Por quê? Por conta da quantidade de versões. Então, de fato, você pode vir aqui e entender, e a gente pode seguir para uma redução de versões, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Se eu vier no histórico de versões desse arquivo, e eu clicar aqui, por exemplo, em excluir todas as versões, eu vou receber a mensagem: não há versões anteriores para serem excluídas. Você só tem essa versão, você não pode excluir. Mas caso você tivesse muitas versões aqui, você poderia ver que excluir, e ele excluiria o que excede a regra do seu site, tá? Então a gente vai voltar aqui. Eu vou voltar lá no site para mostrar uma coisa para vocês. O caminho da onde eu reduzo a minha quantidade de versões. Se eu vier aqui em configurações, eu vou ter aqui algumas opções, dentre elas, limite de histórico de versões. Clicando aqui, vocês vão ver que vai ter o automático, que normalmente já vem por padrão, o automático, tá bom? Então ele decide, ou o manual. E aí o manual, quando você clica no manual, você vai ver que por padrão ele já deixa 500 versões. Carlos, qual é a quantidade mínima? Como a gente conversou, 100 versões. Vou tentar colocar aqui 10. Ele já vai me dar um aviso aqui, ó. Mínimo 100, máximo 50 mil versões. Mais, menos de 100 não dá. Vou colocar 100 aqui. E aqui tá uma parte bacana. Você pode definir por tempo. E aí ele vai forçar sempre bater realmente nas 100 versões, se você colocar um tempo curto. Só que se eu clicar em personalizado e quiser colocar menos de 30 dias, ele vai me falar, pelo menos 30 dias. Então aqui eu vou seguir com meses, vou colocar 1 mês. Isso é o mínimo que eu posso. Então, hoje, a Microsoft define que o mínimo que você vai poder, de tempo que você precisa armazenar uma versão é de 30 dias e o mínimo de versões são de 100. Então, número de versões mínimo a 100, o tempo para exclusão, pelo menos 30 dias para você excluir versionamento. Existem algumas funções via PowerShell que a Microsoft ela atualizou e adicionou agora, só que ainda assim você não pode ter menos de 100 versões. Então você vai configurar lá via PowerShell 20 dias, 15 dias, mas a quantidade mínima de versões ainda vai ser 100. Então não muda muita coisa, tá? Eu seguiria configurando aqui via interface e adicionando 1 mês, 2 meses e um mínimo de versões de 100. 100 versões é bastante coisa.
Mas quando a gente pensa em segurança, em documentos críticos, é muito importante ter isso, tá? Documentos acessados com muita frequência. Então eu posso ter 100 versões de um arquivo, dependendo da relevância desse arquivo e da quantidade de áreas que acessem esse arquivo, eu posso ter 100 versões em um dia. Em um dia de trabalho eu posso ter 100 versões. Então, aí a gente vai entrar nessa matemática de quantidade de versões e número de dias, tá bom? Porque isso aqui não reflete exatamente um período. Então, vamos lá. Se eu tiver 100 versões só hoje, mas eu preciso recuperar para uma versão da semana passada e eu não tivesse esse range de tempo que me limita, por exemplo, se eu tenho 100 versões por dia, no final do mês eu vou ter várias versões, mas ele não me deixa ter menos, ele não me permite excluir, adicionar a fila de exclusão com menos de 30 dias. Então eu sou obrigado a ter menos de 100 versões, tá? Mais de 100 versões. A gente define aqui o número de versões, o tempo disso, manualmente. E aí vamos supor que você queira manter isso em 500, por exemplo. Carlos, eu quero manter o meu site inteiro com 500 versões principais, mas eu quero que a minha biblioteca, os arquivos dentro da minha biblioteca tenham um período diferente, tenham um período reduzido. A gente vai voltar lá dentro do SharePoint, vai clicar aqui para voltar para a página inicial. E aqui, voltando nos meus sites, ao Company, eu vou ter aqui eu entro na minha biblioteca, em primeiro lugar. Essa engrenagemzinha aqui, ela muda de acordo com onde você está dentro do seu ambiente, tá? Então, eu clico dentro da minha biblioteca, porque fora dela vai me levar para outro lugar. Vem configurações e configurações da biblioteca. Aí eu vou vir em mais configurações da biblioteca e vou achar aqui, ó, configuração de controle de versão. Aí aqui eu vou ter algumas opções para a minha biblioteca. Então, exigir a aprovação de conteúdo para itens enviados? Sim, não, não. Histórico de versões de documentos. Criar uma versão cada vez que um arquivo for editado nessa biblioteca de documentos? Sim. Criar versões principais e secundárias? Criar versões principais? Eu vou criar todas as vezes que ele foi editado, entendeu? Esse é o comportamento. É por isso que tantas versões são criadas, tá? Então, eu poderia criar versões principais e secundárias, tá? Então, vocês podem adicionar isso aí de acordo com o que for mais útil na visão da organização. Limite de tempo de versão. Que tipo de limite de tempo de versão você deseja definir? Por padrão, vem sem limite de tempo. Então esse site aqui eu configurei, mas por padrão ele vem sem limite de tempo. Então eu posso ter aí um limite de tempo infinito. Inclusive a Microsoft ela vai te orientar a habilitar essa função, tá? Sem limite de tempo em todos os lugares. Mas é interessante para a gente, quando a gente fala de armazenamento, fazer essa redução, tá? Lembrando que essa redução tem que ser consciente, tem que fazer sentido para o cenário da sua organização, para o documento específico que você está reduzindo a versão, se for o caso. Sem limite de tempo, automático. E aí a inteligência por detrás de todo o SharePoint vai definir o que é interessante ou quanto tempo está sem ter modificação, ou a frequência constante de modificação, ou eu posso definir manual, tá? E aqui no manual ele vai enganar a gente, porque eu posso colocar 30, ele vai deixar eu seguir, coloco o número de versões aqui mínimo de 29, e aí eu vou salvar. Só que aí no momento que eu for salvar, ele vai me dar mensagem para o número de versões principais, que podem ser armazenadas, insira um número entre 100 e 50 mil, tá bom? Que é o que a gente já encontra na documentação. Então eu vou pôr aqui 100, e aqui eu já sei que é 30, então não adianta. Eu já vou colocar... Opa, não. Aqui é 30. E aqui vai ser 100. Salvar. Ele vai me permitir seguir dessa forma. Então aqui a gente já fez controle de versões por site, controle de versão por biblioteca. A gente já validou o armazenamento no relatório de uso. E a gente pode também configurar a quantidade de armazenamento que pode ser utilizado por cada site.
E isso também é um controle bem interessante, tá? Seguindo aqui em configurações dentro do admin do SharePoint, você vai ver aqui, ó, limite de armazenamento de site. Eu mudei para manual, por padrão ele vem automático. Então, ele vai ser flexível. De acordo com o seu uso, ele vai adequando o armazenamento aqui e ali. Mas eu posso definir manualmente. E aí ele não me abriu nenhum checkbox, nenhuma caixa para preenchimento, porque ele adicionou uma nova opção dentro dos meus sites. Então, se eu clicar aqui nesse site, você vai ver que agora eu tenho limite de armazenamento. Ele já me joga lá em cima. Bum! 25 teras. O máximo de armazenamento que um site pode ter. E isso é importante, porque você define manual, mas se você não ajustar aqui, você está colocando o limite ao infinito e além. E não é o que a gente quer. Então, você vai pegar aqui, você vai alterar, por exemplo, para 1024 GB, que vai dar 1 tera. Ele vai começar a te enviar e-mails quando estiver em 98% ou 90% do limite do armazenamento definido. Você pode configurar. Eu salvei e agora esse site ele está configurado. Então adicionei a função, mas eu vou ter que entrar em cada site para configurar o limite de armazenamento. Então tome muito cuidado com essa opção também, tá? É uma opção muito delicada dentro do seu ambiente. Você vai ver aqui também, vindo em configurações, que ele te informa sobre o limite de histórico de versões, tá? Ele vai mostrar aqui as opções que a gente já conversou, nível igual da organização, automático ou manual, para esse site. Então, para esse site, eu posso configurar para que ele seja igual da organização, o da organização que a gente configurou. Então, o que a gente configurou é o padrão da organização. E aí aqui eu posso configurar, dentro de cada site eu posso configurar para o site, tá bom? E aí a gente segue. Então, seguindo aqui, essas são as validações de armazenamento que a gente faz, tá? E aí com base nisso, você vai seguir lá onde eu mostrei, dentro do armazenamento do seu site, você vai conseguir excluir versões anteriores. E assim, é muito interessante você manter um controle ativo, tá, do seu armazenamento. Não dá para você querer que eu te passe ou você receber uma orientação que vai ser batata, pronto, resolvido, nunca mais preciso me preocupar. O ambiente ele é vivo, ele precisa de gestão, ele precisa de monitoramento. E aqui, ó, eu deixei separado dentro da documentação da Microsoft algumas coisas interessantes que é possível fazer com scripts do PowerShell, tá? Então tudo isso que eu mostrei para vocês é possível fazer com script do PowerShell e um pouco mais. Dentre elas está o relatório de utilização de versões. Você consegue exportar um relatório via PowerShell. Você consegue executar uma análise de what if para entender o que acontece se eu escolher as versões e fazer uma tarefa de corte de fila. Então, isso que a gente fez ali de definir o número de versões e uma data mínima, isso já é uma fila de exclusão. Ele vai adicionar as suas versões em uma fila de exclusão. Então, tudo que passar de 30 dias e tiver ou for uma versão maior do que 100, vai ser excluído. Tá bom? Agora você pode configurar isso também via PowerShell. Então essas são aqui 3 documentações muito bacanas que vocês podem estar vendo para entender melhor ou para ampliar a execução da sua gestão de SharePoint, tá? Então essa documentação aqui que eu estou com ela aberta é cortar versões existentes do site ou biblioteca do OneDrive. E aqui ele vai te apresentar tudo, tá? Tudo que eu falei, ele vai te falar para fazer uma análise de what if, ele vai te falar para adicionar uma fila e exportar um relatório, tudo isso antes de realizar essa ação. Por quê? Porque para você se precaver, nós não estamos falando aqui do ambiente pessoal, a gente está falando do SharePoint, que é uma estrutura organizacional com dados da sua organização e as versões dos documentos que você quer excluir também são organizacionais. Então é muito importante ter muito cuidado com isso, tá? Ele vai te dar aqui step by step de como você deve ou precisa programar e entender esse impacto dentro do seu ambiente, tá? Revisão de what if, modo de corte, então como que a fila ela é configurada, aqui ele vai trazer pra gente, tá bom? E aqui nessa outra documentação,
a gente vê sobre alterar os limites de versão de um site, tá? Aí vocês vão ver a hierarquia de como isso funciona, de como é a melhor forma para se aplicar, tá? E vocês podem estar lendo essa documentação posteriormente. Algumas ações a serem realizadas via PowerShell, então ele vai trazer sim alguns códigos, algumas coisas para vocês se basearem, mas vocês vão ver que em todas as documentações eles vão ser claros em dizer que a quantidade mínima de versões é 100, e por mais que você tente fazer algo, tá? Você tente rodar algo com menos de 100 versões, de duas uma, ou vai dar errado, ou simplesmente não vai aplicar. Por mais que aparente dar sucesso, ele não vai aplicar. Fechou? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, para ampliar o seu conhecimento e para ampliar o seu monitoramento e gestão de versões e arquivos do seu SharePoint, pensando em reduzir o seu armazenamento, tá? Deixando claro que uma vez que você aplica essas configurações, isso vai levar um tempo para ser processado, para que as versões comecem a ser excluídas, é gradual. Caso você queira adiantar esse processo, em algum dos cenários, você pode, depois de aplicar essa regra, ou depois de aplicar essa configuração, fazer aquela exclusão de versões anteriores que eu mostrei para vocês lá no começo, dentro das métricas de armazenamento. Bem, pessoal, por hoje é só. Não deixe de seguir a Azure Brasil em todas as redes sociais, curtir, comenta o que você quer ver por aqui, ou se ficou faltando algo que você gostaria de saber e entender melhor, tá bom? Lembrando que cada caso é individual. Nos acompanhe nas redes sociais, continue por aqui e até a próxima.